Olá, tudo bom? Hoje eu estou passando aqui, trazendo para gente um personagem muito interessante, que é o Porco-Espinho, né? Personagem que rende muitas ideias, né? E muitas histórias com metáforas para a gente trabalhar na clínica, com adultos e também com crianças. Eu vou hoje ler com vocês aqui uma história muito interessante, uma história terapêutica, que se chama Pique o Espinhento. Então vamos lá, vamos imaginar que esse é o Pique. Vamos entender qual é a história dele? Pique era um porco-espinho muito engraçadinho, que parecia uma bola de pelo, com os olhinhos brilhantes e o focinho pontudo. Assim que o viam, todos os animais da floresta tinham vontade de fazer amizade com ele. Mas era só chegar perto que Pique se sentia mal e, de repente, sem que pudesse impedir, pimba! Seus pelos se eriçavam e lançavam uma saraivada de espinhos no nariz do outro animal e por toda parte. Logo, logo, a reputação do nosso amigo não se tornou das melhores. Todos sabiam que era perigoso chegar perto dele, porque não se podia prever como ele ia reagir. Um dia, Pique, entediado, passeava pela floresta sozinho como sempre. Ele bem que gostaria de ter amigos para brincar, mas quando chegava perto de outro animal, este logo saía correndo. Pique já tinha tentado ir atrás deles para saber o que estava acontecendo. Porém, quanto mais ele corria, mais depressa os outros fugiam. Naquele dia, Pique viu um bichinho deitado embaixo de uma árvore, um bichinho que estranhamente não se mexia. Era o coelho Orelhonas. Pique se aproximou devagar para não o assustar. Ficou espantado ao ver que Orelhonas estava imóvel, mas tremia como vara verde. "Por que você está aí parado?" perguntou ele. "Por favor, não me machuque", implorou o coelhinho. "Estou com a pata quebrada." Pique sentiu imediatamente que seus pelos se abaixavam, porque ele não corria nenhum perigo. Ao contrário, precisavam de sua ajuda. "Vou ficar aqui para ajudá-lo com o maior prazer", disse ele. "Por favor, não me machuque." Pique disse. "Eu não vou te machucar." E Pique ficou muitos dias cuidando e fazendo companhia a Orelhonas. Orelhonas acabou ficando curado e se tornou seu amigo, o amigo de que ele tanto precisava. Um dia, Orelhonas disse ao pequeno porco-espinho: "Vou embora. Tenho vontade de rever meus amigos." "Por que não fica comigo? Estamos bem aqui", disse Pique. "Vai me abandonar logo agora que meus pelos já não se eriçam mais com você?" E dizendo isso, Pique sentiu que os seus pelos se eriçavam novamente. Ali tinha raiva e medo. "Fique calmo, não vou abandoná-lo. Se quiser, posso trazer meus amigos para conhecê-lo." "Feito, vou esperar aqui, mas volte logo", disse Pique entusiasmado, enquanto seus pelos baixavam novamente. E foi assim que, dia após dia, Orelhonas trazia um amiguinho e, com muito cuidado, ia treinando Pique a não ter mais medo, a chegar perto, a brincar e deixar-se tocar sem arrepiar os pelos. Algumas vezes, eles ainda se eriçavam sem que Pique pudesse evitar. Orelhonas logo dizia: "Acalme-se, Pique", e pedia aos seus companheiros para não fugirem, para voltarem e ajudarem Pique. Aos poucos, o nosso porco-espinho foi aprendendo a ficar calmo e a manter os pelos assentados. Com isso, conquistava novos amigos que aprenderam a conhecê-lo e apreciá-lo. Depois de algum tempo, Pique estava na mais completa felicidade, pois estava cercado de amigos que gostavam de passear, brincar ou simplesmente estar em sua companhia. Gostaram? Essa, gente, é uma das muitas histórias terapêuticas que a gente usa, né? Pode usar e usa no consultório. Eu vou projetar agora aqui uns slides para para gente discutir. Só um minutinho, peraí, eu vou abrir aqui. Eu acho que eu tinha fechado. As histórias terapêuticas, viu, gente? As histórias terapêuticas, elas são uma grande fonte realmente
de trabalho clínico para a gente, né? As histórias terapêuticas, elas guardam, né, mensagens que vão muito forte, né, no nosso inconsciente. E as crianças, né, especialmente as crianças, elas se encantam muito com as histórias terapêuticas e elas embarcam, né, embarcam nas metáforas. A história do pique, ela dá margem para a gente, né, para muitas coisas, né? Ela dá margem para a gente pensar, por exemplo, né? O que que o pique estava sentindo? O que que significava, né, quando o pique eriçava os seus pelos? Por quê? Por que que acontecia isso, né? Se você fosse o pique, o que que você faria para tentar fazer com que os seus pelos não se eriçassem tanto? Vocês perceberam nessa história quais são os principais sentimentos que fazem, né, ou que faziam, né, com que o pique eriçasse os pelos? Vocês perceberam o quanto ele se sentia ameaçado, o quanto muitas vezes, né, os pelos dele se eriçavam não por raiva, mas por medo? Então tem tantas coisas interessantes, né, para a gente explorar aqui. Eu vou abrir agora já já o nosso PowerPoint. Deixa eu abrir aqui o nosso PowerPoint. Vamos lá. Eu acho que a gente não está com nenhuma tela compartilhada, né? E, bom, na verdade, o que o PowerPoint traz são essas perguntas, né? O que que a gente poderia fazer para ajudar o PIC nesse processo, né? Como é que você se sentiria se você fosse o PIC? Repare que o PIC, ele é chamado de bolinha de pelo. Como é que ele pode ser uma bolinha de pelo que, ao mesmo tempo, ameaça tanto aquelas pessoas que estão chegando perto dele, né, que se sentem tão ameaçadas? Ele era, perdão, uma bolinha de pelo ou ele era um porco-espinho que podia machucar? É muito interessante também quando a gente pega essa história do pique, a gente consegue lidar com tudo aquilo que envolve, né, as nossas polaridades, as nossas várias faces, né, os nossos vários jeitos. Ele era uma bolinha de pelo que, ao se sentir ameaçado, que, ao se sentir com medo, se eriçava e dava uma resposta de raiva. Mas repare, o que está por baixo, o sentimento inicial que está por baixo é o medo. Ele se sentia sozinho, ele se sentia com medo, ele se sentia abandonado, ele se sentia solitário. E a resposta dele, aparentemente, era uma resposta de raiva, né? Então, esse também é um ponto bastante interessante que a gente consegue trazer com a história do Pique. Por quê, né? Porque a nossa raiva, ela pode nascer de muitos lugares, não é? Como a gente diz. A raiva nasce do medo, a raiva nasce da tristeza, a raiva nasce do abandono, a raiva nasce de quando a gente se sente injustiçado. Então, compreender os mecanismos, né, que envolvem as diferentes emoções e as expressões emocionais que a gente tem, essa compreensão é absolutamente importante no processo clínico. E na clínica infantil, a gente usa muito essas estratégias, né? Os bonecos, as imagens, as metáforas, as histórias, né? É muito mais interessante eu poder me relacionar com o Pique assim, ó, eu e o Pique conversando. Olha, Pique, quem é você? Deixa eu entender quem você é. Como é que você está se sentindo? É muito mais interessante eu poder me relacionar com o Pique do que simplesmente eu falar sobre o Pique, né? Então, fica a dica, né? Fica a dica. O uso das histórias terapêuticas, o uso dos personagens que estão nessas histórias terapêuticas e a possibilidade da gente de transportar para além da palavra falada só, né, na ideia, essa relação com o personagem terapêutico como uma relação objetiva, uma relação direta, uma relação pessoal. Tá bom? Então era isso. Hoje ficou aqui o Pique como o nosso personagem aqui de inspiração. Tá? Espero que vocês tenham gostado e que seja bom de alguma forma para vocês. Beijo. Tchau, tchau.